A partir de hoje, o YouTube pode ser obrigado a deletar vídeos, sem nem esperar uma ordem judicial. Isso não é teoria da conspiração, é decisão oficial do STF. O que você fala? Ouve e compartilha, está oficialmente sob vigilância. Mas será que isso é o fim da liberdade? Ou um passo necessário contra o caos digital? Fica comigo até o final, que você vai entender os dois lados. E o que ninguém está te contando. Mas antes, você sabia que essa decisão atinge até canais pequenos como o seu ou o meu? Já explico. Hoje, 27 de junho de 2025, o Supremo Tribunal Federal decidiu que plataformas como o YouTube, TikTok, X e Facebook podem e devem remover conteúdo considerado antidemocrático, criminoso ou de ódio imediatamente, mesmo sem ordem judicial. Isso muda toda a lógica da internet brasileira. Até então, a maioria das redes só removia com base em suas políticas internas ou quando havia decisão judicial. O Supremo atropelou o Legislativo e determinou como serão os critérios para a retirada de conteúdos postados nas redes sociais. Caberá às plataformas Big Techs a retirada de conteúdos considerados ilegais. Serão elas, então, responsáveis por aquilo que terceiros publicarem. Até aqui era assim. A plataforma seria responsabilizada se não obedecesse a ordem judicial para retirar conteúdo. Agora, fica assim. As plataformas têm o dever de retirar imediatamente postagens que configurem crimes graves. Aí vem uma longa lista de crimes. Tem aquilo com o que me parece que todo mundo concorda e que nada tem a ver com liberdade de expressão, e são conteúdos, sim, que teriam de ser suprimidos. Pornografia infantil, incentivo ao suicídio, terrorismo, tráfico de pessoas, para citar apenas alguns. Mas tem também o que configura crime, segundo o Supremo, nos termos do Código Penal, e que são a abolição do Estado de Direito, tentar restringir o exercício dos poderes constitucionais, atentar contra as eleições, que evidentemente são passíveis de interpretações. Segundo o STF, essas plataformas têm responsabilidade solidária, ou seja, elas respondem junto com quem publicou o conteúdo. Isso significa que, se alguém publicar uma fake news ou um conteúdo considerado antidemocrático, a plataforma precisa agir rapidamente, ou também será punida. E não estamos falando só de grandes canais, qualquer perfil pode ser derrubado. Mas se isso é para proteger a democracia, por que tanta gente está chamando de censura? Para quem defende a decisão, essa medida é urgente e necessária. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que as plataformas digitais podem ser responsabilizadas se não retirarem do ar conteúdos ilegais publicados por usuários. O fim do julgamento dependia de um voto. A sessão foi iniciada com o voto do ministro Nunes Marques. Ele foi contra a maioria já formada e avaliou que as empresas não devem ser punidas. Por vezes, determinada manifestação de ideias não agradará um ou mais indivíduos, os quais poderão se sentir desconfortáveis ou até mesmo agredidos com isso. Contudo, é justamente por meio desse livre debate de ideias que a sociedade tende a se desenvolver como um todo. Já havia a maioria de votos sobre a necessidade das plataformas digitais responderem sobre prejuízos causados pela publicação de conteúdos. Mas faltava consenso a respeito das regras que deveriam ser seguidas pelas empresas. Para chegar a um acordo nesta quinta-feira, os ministros se reuniram para um almoço. O encontro na sede do Supremo durou cerca de 4 horas. O Brasil passou por ataques à democracia, tentativas de golpe, desinformação em massa. E as plataformas, segundo os ministros, foram omissas. A ideia é simples: não dá para deixar o fogo espalhar enquanto se espera uma liminar. Como disse Alexandre de Moraes, a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Mas do outro lado, muita gente, incluindo jornalistas, advogados e criadores de conteúdo, vê isso como um grave risco à liberdade. A censura chegou. Muito cuidado que você vai colocar nas redes sociais agora, publicar, principalmente se for para criticar o governo, que eles podem te censurar. É isso mesmo, olha isso aqui, ó. Por 8 votos a 3, a STF decide regular as redes sociais.
Inclusive veio de iniciativa do governo Lula, que está morrendo de medo das redes sociais. Quero dar um recado aqui ao STF, vocês podem querer regular, mas regular a minha boca e me calar, vocês não vão me calar. E eu quero dar um recado aqui aos deputados federais e senadores. A gente precisa dar resposta ao STF, principalmente à população brasileira que colocou nós aqui. Nós somos representantes do povo. Quem tem que legislar aqui a favor do povo somos nós. Quem que tem que regulamentar qualquer coisa das redes sociais é deputados federais e senadores. A gente não pode ficar de joelho pro STF. Um recado aqui à população brasileira. Preste bem atenção em que senadores e deputados federais que vai posicionar contra isso aqui não vai ficar de joelho pro STF. Porque quem ficar de joelho pro STF, o ano que vem tem eleição, você chuta a bunda deles. Vamos pra cima, tamo junto. Afinal, quem define o que é discurso de ódio? Quem decide se é antidemocrático ou só crítica legítima? E se amanhã a plataforma começar a remover vídeos só porque são incômodos pro governo? Lembra quando disseram que vídeos sobre urnas eram fake e depois acharam vulnerabilidades? Isso mostra que censura começa onde termina o debate. E tem mais, o YouTube também mudou suas próprias regras. E isso te afeta diretamente. Num movimento paralelo, o YouTube anunciou que vai permitir que vídeos com até 50 de conteúdo polêmico ou impróprio fiquem no ar, desde que sejam considerados de interesse público. Antes o limite era 25%, ou seja, o que antes derrubaria um canal, agora pode ser mantido, se for um vídeo que ajude o debate político. Mas quem decide isso? O YouTube, o governo, a comunidade. Adeus à liberdade de expressão. É uma questão de dias agora, as redes sociais serão obrigadas a deletar todo e qualquer discurso que possa vir a ser considerado polêmico, antidemocrático, discurso de ódio, fake news. Só que é aquilo que eu falo. O que é fake news? É a verdade que eles não gostam. O que é discurso de ódio? É quando você critica suas decisões ou suas visões políticas. Se você ler um trecho da Bíblia, você pode ser derrubado das redes sociais agora. E nenhum país democrático do mundo existe algo sequer parecido com isso. Se você é criador de conteúdo, isso é uma faca de dois gumes. Por um lado, o YouTube pode te dar mais espaço para opinar. Por outro, se você cruzar a linha, pode levar strike ou ser removido sem aviso. A plataforma virou alvo da justiça e vai agir para se proteger. Se o seu vídeo for considerado arriscado, ele pode cair mesmo com boas intenções. Isso é censura? Isso é responsabilidade? Talvez seja os dois. O fato é, a internet brasileira nunca mais será a mesma depois de hoje. Não existe resposta fácil, mas você precisa estar informado. Se você concorda, comenta. Se discorda, comenta também. Aqui o espaço é aberto, desde que haja respeito. Compartilha esse vídeo. Se você valoriza a liberdade de expressão, mesmo que não concorde com tudo o que eu disse. E se quiser mais análises honestas, sem enrolação e sem puxar saco de ninguém, já se inscreve aqui.